Dei meu depoimento rápido, porque eu conheci esse Ministério de Mudanças Profundas. Está acontecendo uma coisa lá em Málaga, na Espanha, uma coisa muito forte mesmo, a partir desse livro, que foi escrito por um argentino chamado Nicolas Trantini. E aí, ele publicou esse livro em espanhol, e o livro não existe uma editora no Brasil em português, mas pela Amazon.com você pode comprar o livro, tá caro pra caramba. No Mercado Livre é 207, não sei qual é a mágica que estão fazendo lá no Mercado Livre para conseguir trazer o livro. No Amazon você consegue. É em espanhol? Saiu, não, português. No Amazon você consegue, mas tem um Kindle, versão Kindle, que é R$24. Tem alguém aí que já tem Kindle? Quem já tem Kindle? Ó, então toda uma turma aí que comprou Kindle. Aí lá em Lisboa eu conheci o cara que é responsável pela língua portuguesa, que é o Nélio Barreto. Fiz uma entrevista com ele, botei lá no meu canal. E aí ele nos passou que tem esse canal no YouTube, chamado Mudanças Profundas, porque foi lançado um outro livro, que é um livro de devocional, chamado Um Ano de Mudanças. Então, graças a Deus, a gente tem esse recurso que todo dia o Leonardo está postando. O devocional do dia, que dura em média 6 minutos, né? Que é lá do canal do Mudanças Profundas. E tem o site também, Mudanças Profundas. Eu acho que quando você abre aparece em espanhol, que é cambiosprofundos.com.br. Só que você muda a língua lá, você vai para o inglês, português, vai. Aí não tem como ser diferente. Vai para onde quiser. E, assim, é uma bênção, porque a ideia do livro é o seguinte: o grande problema do ser humano é que ele é um amante de si mesmo. Por que mudanças profundas? Só recapitulando um pouco. Né? Por que mudanças profundas? Porque a maioria das mudanças são superficiais. Você pode até mudar o comportamento, mas não muda os desejos, não muda o interior. Então o livro vai abordar essa coisa de mudanças profundas. Vocês estão ouvindo os devocionais? E aí, o que estão achando? Posso falar, pastor? Pode. Inclusive eu pedi até pro Leonardo, ele está aqui, não? Não. Eu pedi para ele botar em texto. Ele está botando tudo. Pois é, e eu estou usando, lá em casa a gente tem um devocional meio-dia, eu estou usando aquilo ali para fazer o devocional lá em casa. E ó, bom, né, muito bom, a família está gostando demais. É um texto riquíssimo. Aqui não é coisa simples, o tal do Mudanças Profundas. Quando você lê o primeiro capítulo, tá lendo, né, Alex? Quando você lê o primeiro capítulo, você já leva uma pancada, assim, uma chibatada. Comprou físico ou Kindle? Kindle. Mas em todo caso, se alguém quiser ter, agora assim, é caro, mas não é, porque é 306 reais. 343 páginas, tá? Então ele sai por quanto, Ronaldo? 306 reais. Por causa do frete, né? O frete é quantos euros? Eu tenho o Prime, não tem frete, não. Então é melhor pegar no Mercado Livre, tá 207. Sei, tem que ver. Não sei que mágica estão fazendo lá no Mercado Livre, mas eu tá. não vi não, mas eu vou dar uma olhada. Qual é lá o livro? O primo? Como assim? Que é parecido. Paga metade. Águas Profundas, né? Águas Profundas do James aqui, no caso. Então, hoje, o que são os meus slides hoje? São uma espécie de resumo do primeiro capítulo do livro Águas Profundas. Opa! Águas Profundas? Águas Profundas? Você me contatou. Mudanças profundas, câmbios profundos. Isso caiu mesmo, né? Existia. São quantos livros que a gente está vendo? Câmbios profundos. Então todo mundo abre o seu slide, o nome do slide é Motivações. Né? Então, vocês notam, sabe que o símbolo da capa aqui, ó. Aliás, a figura da capa aqui é o quê? É um iceberg em forma de coração.
219, pastor. O quê? No Mercado Livre. No Mercado Livre, né? Aqui, acabei de ver. Pois é. A capa do livro é um iceberg em forma de coração. Ah, mas peraí, aí tem o imposto, né? Tá, deixa eu continuar aqui meu esquema. Não, só fala, né? Eu quero Não, mas ela tornou outro assunto. A entrada do preço do livro depois. Então, a questão tem a ver com motivação e você tem que saber explicar a figura do iceberg. Eu não peguei um coração, eu peguei outro iceberg aí, né? Qual é a ideia do que eu vou chamar de coração iceberg? Qual é a ideia? Coração de pedra. Coração frio, né? Coração gelado. Não, mas como é que está o iceberg? Mas ele tá mostrando só Uma partezinha em partezinha cima de e o cima. grande está mais Então, a profundo. partezinha de cima representa o quê? O visível. É o exterior. Exterior. Tá, mas que no conceito de mudança representa o quê? Aquelas pequenas mudanças. Não, Mudanças superficial. superficiais. Né? Então, a maioria das mudanças é superficial. Né? O coração muda só um pouquinho. Né? Ele muda só um pouquinho. Ele dá um exemplo no livro de que é possível até mudar sem obedecer. Desculpa, é possível obedecer sem mudar, desculpa. Como Jonas, que obedeceu, mas com mudança zero no coração. Né? Então aprenda a explicar o negócio do coração iceberg. A grande mudança, que é a mudança profunda, que é a mudança lá no interior, geralmente não acontece. O livro começa com ele contando a história de uma mulher que foi para a igreja, e aí na hora da oferta, ela pensou assim, eu não vou dar oferta hoje. Mas aí ela viu o pastor dela vindo, e ela, que naquele sistema americano, né, passa a sacolinha. E ela pensou, o que o pastor vai pensar de mim? Né? Então ela deu a oferta, ela mudou de ideia. Só porque ele era o líder espiritual dela. Ela mudou de ideia só para ficar bem na fita com o pastor. Ou seja, ela obedeceu sem mudar. Ela obedeceu com interesse próprio. Qual era o interesse dela? Servir a Deus? Não. Melhorar a sua reputação. Melhorar a situação perante o pastor. Ele diz uma coisa chocante. Ele diz, olha, para bens de mudança, para fins de mudança, seria melhor que ela nem tivesse dado. Seria melhor que ela tivesse se questionado a quem eu estou querendo agradar. Né? Quem é que eu estou querendo impressionar. Então, a parte visível aí Coração? do iceberg tem a ver com o que eu faço. Né? Tem a ver com as minhas ações, o que eu aparento. E a parte invisível tem a ver com as minhas motivações. O que me motiva a fazer isso? Então, a chave é fazer a pergunta por quê. Você quer saber se você mudou mesmo? Faça a pergunta por quê. Ele chega a contar exemplo de gente que decidiu largar tudo e ir para o ministério. Né? Jovem. Né? Foi para o ministério. A pergunta é por quê? Por que essa pessoa fez isso? Então, por que você contribui? Por que você serve ministério? Por que ele foi buscar essa água aí, pastor? Por que você jejua? Por que você ajuda pessoas? Por que você ora em público? Ou por que você canta em público? Né? Algumas características da mudança superficial. Primeiro, são aparentes. Mudança superficial é aparente. Veja lá a pontinha do iceberg, ela está aparecendo. Né? Mudanças superficiais, quer dar boa impressão. E é um dilema esse negócio. De você cuidar da sua reputação, de você lidar com essa coisa da boa impressão. Né? Esse negócio do que os outros vão pensar é muito sério. Muita gente vive em torno disso. O que os outros vão pensar. Mudanças superficiais é movida por desejos. No caso da mulher lá, qual era o desejo dela? Impressionar o pastor. Ela mudou em 1 segundo. Ela não ia contribuir, mas acabou contribuindo.
Não é à toa que Paulo diz assim, ó, tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor e não para os homens. A maioria das pessoas vive para os homens, vive para impressionar os homens, né? Vive para chamar, para aumentar a sua reputação. Mudança superficial, busca por aprovação. Mudança superficial é de fora para dentro. E na mudança superficial, o indivíduo continua amando a si mesmo. Lembre, o principal problema do ser humano é que ele é um amante de si mesmo. Totalmente. Eu prego, de vez em quando, sobre o mandamento de Jesus, o segundo maior mandamento, né, que é amar o próximo como a ti mesmo. E Satanás botou na cabeça da humanidade assim: não, você não vai amar o próximo como a si mesmo. Primeiro você vai se amar. Aí depois, sobrar tempo, quando você estiver pronto nesse amor, quando você se amar de verdade, aí você vai amar o próximo. Eu geralmente venho com uma abordagem chocante, dizendo: isso é uma mentira, isso é satânico, isso é humano, isso é psicologia, não é Bíblia. Porque o ser humano já se ama. Não tem esse negócio de... você conhece alguém que come cocô? Conhece alguém que come vidro? Eu conheci um, pastor. Mas não era normal, era doido. Pessoas normais, você não conhece. Conhece alguém que come vidro? Tinha um maluco aqui. Conheci um. Que andava lá no Cruzeiro do Sul. Era o Chico lá do England. Pois é, ou é demônio ou é maluco. Mas eu não entendi. Então olha só, tem a ilustração do pastor que uma jovem da igreja ligou para ele e eles decidiram que iam se encontrar no restaurante porque ela precisava conversar com o pastor. E antes que eles pedissem a comida, ela disse: olha, pastor, o meu problema é que eu não amo a mim mesmo. Não sei, eu preciso aprender a me amar. Ok, o pastor continuou conversando, eles pediram o almoço. Na hora que chegou a comida, veio 2 bifes, um maior e um menor. O pastor pensou: ela vai pegar o menor. Não, foi exatamente o contrário, ela pegou o maior. Aí o pastor pensou: mas que falsa, ela disse que se odeia. E pegou o maior bife, né? Se isso fosse verdade, se ela se odiasse mesmo, ela teria pegado qual? Ela não tinha nem comido. Se fosse verdade Ela mesmo, tinha dado todas as vezes pro pastor. não era. É o que eu tenho. Ó, a gente pode se odiar de barriga cheia, pessoal. Olha só, aqui eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa bem pesada, tá? Aqui eu vou dizer uma coisa bem pesada, né? Não é uma coisa pra você dizer qualquer dia, porque eu já disse em público. Até o suicida se ama. Por que ele se suicida? Ele se suicida para fugir de uma dor que ele considera insuportável e que ele vê na morte uma saída. Alguns se suicidam para ferrar todo mundo, para fazer a família se sentir culpado. Deixa até um bilhetinho: ó, vocês não me compreendi. Até o suicida, num certo sentido, ele faz o que ele faz, é um interesse próprio. O dependente químico se ama? É o que mais se ama. Mas pode... sabe que eu gosto da televisão, ele rouba a minha televisão para comprar droga. Pode crer que ele só pensa nele, né? Você falar para o dependente químico: você precisa se amar. Não, meu querido, ele já se ama demais. A droga, dá para usar droga, é bom ou é ruim? É bom. Por isso ele quer, ele passa por cima de todo mundo, ele fere todo mundo, ele machuca. Se ele tivesse que dividir a droga, ele não dividiria. Não, ele mata o companheiro, dependendo do caso. Tem drogado que se mata porque ele quer a droga para ele. Se pensa numa pessoa que se ama, o mais egoísta que tem é egoísta, manipulador. Pessoal do centro de recuperação às vezes me dá uma pena. Se não tiver a manha, o viciado manipula o centro todo. Hein, pastor? Dá um nó na cabeça do tratador. Oi. Pastor, essa colocação, então, mesmo sendo amor doentio, é amor. Sim, é um amor errado. É um amor pervertido, mas ele se ama, ele só pensa nele. Entendeu? Então não tem esse negócio que eu só vou amar meu irmão. No dia que eu me amar, tu já se ama, caramba. A Bíblia diz: ninguém maltrata a sua própria carne. Em situações normais,
Ninguém maltrata a sua própria carne. Esses dias tem aparecido o fenômeno do pessoal que se mutila, né? Que se corta. Tu vai conversar com o pessoal que se corta. Sabe por que ele se corta? Para fugir de uma dor maior. Entendeu? Às vezes é uma depressão, às vezes é uma síndrome do pânico. Então, eles preferem que o cérebro transfira a dor para um corte do que ter que enfrentar a dor do que eles estão sentindo. Então, o ser humano, ele já se ama. A pessoa, quem é que vai cumprir esse mandamento de amar o próximo? Só quando se amar a si mesmo, quando é esse dia? Nunca. O cara está sempre dando a desculpa. Não estou pronto para amar o meu próximo. Primeiro, vou amar a mim mesmo. Não foi isso que Jesus disse, não. Ele disse, ame seu próximo como você já se ama. Jesus não disse, primeiro você vai... Por que Jesus não falou assim, primeiro você vai se amar? Não, ame porque você já se ama. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque Jesus partiu do princípio de que todo mundo se ama. O ser humano é essencialmente egoísta, desde criança. Quando eu cheguei aqui com a Rose, em 95, tinha umas pessoas que eu achava que tinha uma pessoa que tinha um QI muito baixo. Eu falei, olha, essa pessoa tem um problema de coeficiência mental, ela tem um problema de consciência, de inteligência, bem baixo, bem baixo. E a Rose perguntava assim, mas por que ela só busca os seus próprios interesses? Porque essa é a natureza humana. A natureza humana é de egoísmo e de sobrevivência de egoísmo. Não importa se você é inteligente ou se é burro. Né? A natureza humana é essa. As crianças vão na casa do outro, aí vê um brinquedo, o que quer? Quer levar o brinquedo para casa. Não é? Quem não já viu essa experiência? Um meninozinho pequeno vai na casa do coleguinha, vê o brinquedo, na hora de sair, bota aqui, ó. Quando é seu brinquedo, que o outro chega... Aí quando é o seu, que o outro chega para levar, não. Não. E faz um escândalo, porque essa é a natureza humana. Então, o ser humano já se ama. O problema com as mudanças profundas é que o sujeito tem que passar a amar a Deus. Ele tem que amar menos a si mesmo e passar a amar a Deus. E aí, na mudança superficial, ele só ama a si mesmo. Por isso que ele vai sempre para os mesmos pecados. Ok? A última forma de saber se você mudou é fazendo a pergunta. Qual é a pergunta? Por quê? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu faço isso. Quando um pastor da Universal me diz assim, olhe, meu amigo, minha amiga, nós estamos indo hoje no monte às 4 horas da manhã, porque nós amamos as pessoas e nós vamos interceder por você e por sua família. Aquilo parece amor pelas pessoas? Ou é um marketing para que venha mais grana para a igreja? Nem de longe aquilo. Eu vou me sacrificar em seu favor, né, porque eu sou... Mas tá aqui o Pix. Eu amo demais. Né? Eu sou uma expressão de amor. Primeiro que ele não se sacrifica por nenhum coitadinho. Pois é. Ok. Então, qual é o grande dilema do ser humano? Mudanças superficiais versus mudanças do coração. Né? São as mudanças profundas. Quanto por cento das pessoas... tem todo errado os slides hoje, foi? Só um pouquinho. Estou rejeitando aqui. Quanto por cento das pessoas tem mudança? Amanhã eu vou mandar um novo, tá? Vocês excluem isso aqui, que amanhã eu vou mandar o corrigido. Quanto por cento das pessoas tem mudanças que são realmente do coração? Assim, na escala do 0 a 100, quanto por cento você acha? Acho que uns... Talvez uns 0,0. 10%. Não, acho que tem. Pelo menos 10% deve ter. Acho que uns 20%. Sério? Ele é otimista. Sendo muito otimista. Estava falando para mim e depois eu estava pensando. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, houve um avivamento de milhares de pessoas que se converteram. Aí ele Mas qual dos avivamentos? Porque lá tem uns. É porque tem assim, tem um da Rua Azusa, né, que é o avivamento pentecostal. Tem um do século XIX, que é o dos puritanos. De vez em quando acontece alguma coisa lá. Pastor, o avivamento da Rua Azusa
qual é a concepção, por exemplo, reformada sobre ele? Veja meu vídeo. Acabei de gravar. Foi. 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 Faça um sinopse. Não, essa não, pastor, deixa ele assistir. Vou ver. Faça não, senão ele não vai assistir seu vídeo. Se o senhor fizer uma sinopse, ele não vai Ele assistir. sabe que eu assisto, ele Assiste sabe que eu não. comento. Não, porque não dá para resumir aqui. Lá chama-se Avivamento da Rua Azul, uma crítica sincera. Foi o meu último vídeo. Certo. E é uma crítica sincera, é pesado, mas é sincero. Sim, continue. Aí ele falou que estava prometendo, acho que mais de 300 mil pessoas se converteram e tal. Isso foi um dos maiores desenvolvimentos cristãos que teve. Aí depois ele falou assim para mim assim, ele falou assim, Felipe, será que quantas pessoas realmente se converteram e seguiram no caminho do Senhor? Porque muitas das vezes a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus, virou esquina. O problema com os eventos de massa é que eles são baseados no apelo. Então você faz a conta, você faz o apelo, vem uma galera na frente, você faz a conta. Conversões emocionais. O maior dilema do Billy Graham é que, por exemplo, as cruzadas Billy Graham, por exemplo, na Hungria foi 2 milhões de pessoas, né? No Maracanã aquele lotou. Então tinha um apelo e ia muita gente. A maior decepção dele foi saber que quase nada Se aproveitar. restava daquele sistema de apelo. Quase nada. E se você pensar, Felipe, um fim de semana, o tanto de apelo que é feito Brasil afora, o tanto de gente que levanta a mão ou vai à frente. O aproveitamento ali, olha, abaixo de 10%. Mas ele tinha uma visão, pastor, de que precisava pregar o evangelho para toda criatura, para que Jesus pudesse voltar logo. Não entendi. Aquela visão que ele tinha que precisava pregar o evangelho para todo mundo, mesmo que fosse para de massa. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura, mas a volta de Jesus não está condicionada a isso. Pois é. A volta de Jesus está condicionada ao evangelho do reino, que é um pouquinho diferente, né? Vai haver um período que vai ter que ser pregado um negócio chamado o evangelho do reino. Então será pregado este evangelho do reino em todas as nações. Então, o homem tá. Então, o que é o evangelho do reino? É meio que na tribulação as nações serem avisadas, ó, o rei vai voltar. Arrependam-se. Né? Você vê que Paulo não chama o que a gente prega hoje de evangelho do reino, chama de evangelho. Né? Agora, na tribulação, o foco fica um pouquinho... Mais ou menos aquilo que João pregava na vinda de Jesus, quando ele estava direitando as... Não, mas a questão... Não, informando que... Sim, mas a questão do evangelho do reino é para a implantação do milênio na terra, o reino dos 1000 anos. Né? Então é claro que na tribulação, todo mundo que conhecer a palavra vai dar uma ênfase no rei que está voltando para estabelecer o seu reino, para julgar as nações. Nesse sentido, sim, todas as nações... Mas, por exemplo, até pouco tempo, metade da terra não conhecia o evangelho. Até pouco tempo atrás, tá? Quando eu participei de uma organização missionária, eu era diretor de missões estrangeiras e era metade da terra não conhecia uma apresentação do evangelho formal. Metade. Então, se fosse para defender da volta de Jesus, a todo mundo ser evangelizado, na época eram 17 mil povos. O cara até dizia assim, a gente vai precisar de 17 mil missionários bem-sucedidos, cumprindo a missão de evangelizar todo mundo. Mas voltando aqui, a coisa da mudança, que a gente saiu um pouco do assunto, né? Quanto por cento você acha que experimentam mudanças profundas? A maioria das mudanças são superficiais, né? Mateus 16, se você puder, Mateus 6, de 1 a 18, Jesus vai tocar em vários assuntos, como, vou lembrar aqui pelo menos 3, o jejum, a oração e as esmolas, né? De cara assim, a gente pode pensar, esse aqui é o tema, é o jejum, né? Ou é a esmola, ou é a oração. Mas a resposta sobre qual é o tema está no primeiro verso, Mateus 6:1. O que diz? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Esse é o tema.
Entendeu? Esse é o tema. Tome cuidado, cara, para você não exercer a sua espiritualidade, a sua justiça, diante dos homens com o fim de serem vistos por eles. Os assuntos jejum, oferta e qual era o outro mesmo? Oração são exemplos de como isso fazia, né? De como isso era feito na época. E ele dá o exemplo, olha, os fariseus jejuam. Tem gente online aí? Tem o Diego. Os fariseus jejuam, mas não façam como eles, cara. Porque eles querem ser vistos pelos homens. Ou seja, a questão da motivação, né? O que me motiva, né? E eles ficavam tristes para parecer, para que alguém perguntasse, o que você tem? Estou jejuando, né? Então, não faz isso não. Eles viviam de aparência, né? Exatamente. O pessoal da oração também, eles, ó, tem uma galera que ora aí, mas com o fim de ser visto dos homens. E quando você der a sua esmola, mesma maneira, toma cuidado. Oi. Eu nunca me aprofundei sobre jejum, mas o jejum é especificamente comida ou pode ser outras coisas? Olha, jejum significa fechar a boca. Então, é jejum. Ah, vou fazer um jejum de ir a Nova York. Não vou mais não é jejum. Você se absteve, jejum é fechar a boca. Ou comer ou ficar calado. Agora, no sentido de não se alimentar. Agora, assim, a Bíblia não é muito clara sobre os formatos, né? O que você tem, agora, você tem, por exemplo, variações do jejum. Por exemplo, você tem um jejum de Daniel, né? O pessoal chama. Que ele absteve-se das coisas das iguarias, das gulodices, das coisas deliciosas, né? E ficou só nos legumes naquele dia. Às vezes tem o negócio do jejum até a tarde, né? A Bíblia não diz quanto tempo. Meu conselho é o seguinte, se tu é doente, nem entre nessa. Um diabético pode esquecer. O senhor já fez jejum com tudo? Como? O senhor já fez jejum? Sim. Já fiz jejum, inclusive, com causa. Eu e a Ramos falando, Rosa, essa causa aqui. É nova. Essa causa aqui a gente vai ter que fazer. Mas a Bíblia não é muito clara. O que ela diz, ó, não faça para ser visto dos homens. Não é assim. É o exemplo de Jesus. Hã? É o exemplo de Jesus, né? Não, tu não vai me meter Não, uns tô falando dos 40 dias, 40 anos. Tô falando do exemplo. Ele jejuou, velho. Sim. É importante. Sim. Então a Bíblia você tem. Parece que a ideia do jejum, Felipe, está Fazer uma pergunta? Está relacionado com duas coisas. Tem uma expressãozinha que é usada lá na lei de Moisés, que é afligir a alma. É tipo uma mortificação, né? E também, ao mesmo tempo, você fica mais sensível. Você está em jejum, você fica um pouco mais sensível para as coisas espirituais. Se esse jejum não for só uma obrigação sem sentido. Eu conversei com uma pastora idosa e gorda. Ela estava dizendo, rapaz, eu jejuei, perdi 2 quilos. Ô, Glória. Não, isso aí é dieta. Você está com a motivação. Você está com a motivação matar 2 cachorros com a martelada só, né? Veja, o negócio da motivação sempre é importante, né? Ela preocupada com perder peso. Tá, tinha uma pergunta aí, não? Não. Ok. Então, o pessoal que Jesus mencionou, estava obedecendo ou não estava? Por exemplo, no jejum, eles jejuaram ou não jejuaram? Sim. Obedeceram, deram esmola, fizeram orações e jejuaram. O problema era a motivação, né? Eles obedeceram com a motivação errada. E a motivação era ser visto pelos homens. Ok, o que é pecado? Então, nesse caso, é possível obedecer sem mudar. Isso é mais um exemplo de gente que obedeceu com zero mudança, né? Fazendo a coisa certa com a motivação errada. Ultimamente está muito em voga no meio pentecostal você orar pelos parentes, você tem que pagar preço. Mas, meu Deus, você tem que pagar preço? Antigamente era só orar pelos parentes. Não, eu pago o preço. Eu já chamo a atenção para o eu. Eu paguei, estou pagando preço pelo meu filho.
Que preço? Ninguém paga preço de nada. Então a motivação parece estar errada o tempo todo. O centro do ensino bíblico sobre pecado é essencialmente uma disposição do coração. Gente, o coração quer pecar. O ser humano, mesmo quando faz coisas espirituais, mesmo quando obedece, né, o coração humano quer pecar. Definição: uma mudança superficial é aquela que muda comportamento, mas não muda os desejos profundos do coração. Muda comportamento. Nossa, essa é profunda, hein? É, mas não muda os desejos profundos do coração. Uma pessoa de uma igreja bem rígida, ele se converte e ele muda a roupa, muda a indumentária amanhã. O pastor diz lá como é que ele tem que se vestir, ele vem para a igreja, no paletó, na gravata, né, todo no esquema. Aquilo significa que os desejos do coração mudaram? Não. Uma mulher da saia longa, né, significa que naquela saia não tem fogo? Eu não estou falando de fogo pentecostal. Né? Significa que não tem fogo? Não. A saia longa não muda os desejos do coração. A gente teve uma diarista, chegou lá em casa, no dia que o pastor Ernesto chegou na cidade, era da Deus e Amor. Veio trabalhar com o inário na mão, tá? De vez em quando parava tudo para cantar os hinos do inário da Deus e Amor. O pastor Ernesto deu azar. Chegou lá em casa, cansado, sentou no sofá, fez para a televisão, estava passando uma novela lá, foi lá e repreendeu ele. Ei, pastor, Não, tá certo. se Jesus voltar, o senhor fica vendo essa novela, e vinha com uma roupa, tipo uma bata por cima, e aí o meu filho Jonatas estava malhando, entrando na juventude, malhando, fica naquele negão, que é o DNA da família, né? Fica naquele Ei, filho entenderam, a família da Rose. Faz sentido. ficando aquele negão sarado. Não é, mano. E ele ganhou uma massa naquele tempo, né? Aí ela levou um choque, botou os olhos no negão. E aí toda aquela capa, né, não foi bastante para não evidenciar o fogo que aquela mulher tinha. Ela chegou a ponto de propor ter um filho com ele. E só 3 pessoas iam saber. Ela, ele e o Espírito Santo. Água aí, pastor, tem água aí, ó. Ainda envolveu o Espírito Santo na Foi. parada. E- Pastor, tome a aguinha aí. Tome água aí. E detalhe, casado e etimol? Não, eu Aí tô tu falando sério. ele fica oferecendo água de esgoto. Mas o senhor já tá com timão aí que eu tô vendo. Eu vou ter que Esse braço trazer minha água timol. É. Funciona muito não, com essa garganta aí. Tá vendo aí? Aí, Reginaldo, vai de O novo. Reginaldo tá só assim, que dê diarreia, dor de barriga. Não, só quis fazer a propaganda. E ela chegou ao ponto de atacá-lo. Casada, Deus é amor. Bateu um desespero, bateu um fogo. E por quê? Porque a mudança nunca foi profunda. Nunca foi. E aliás, esses lugares de grande repressão, Causa é mais. eu na minha experiência, conheci algumas das pessoas mais taradas deste hemisfério. Graças a Deus eu saí de lá, aí, ó. Pastor, eu acho que por esse lado aí, o grande problema dessas pessoas nesses locais é que às vezes eles se acham muito santos ao ponto de não querer nem se relacionar. Sim, com certeza. Ok, conversão verdadeira é uma mudança de desejos. Para encerrar, Mas que leva tempo. O processo. sim, não é fácil, mas ela é a mudança profunda. O problema é que a gente quer mudar do jeito errado, a gente quer mudar na ponta do iceberg. Nós não questionamos nossas próprias motivações. Você acha mesmo que, por exemplo, aqui de vez em quando tem uns vigilhões, né? Vigilhão pentecostal, vigilhão da restituição,
vigilhão para restituir tudo que o diabo levou e tal. E às vezes dá um ginásio cheio, né? Você convoca um pessoal para vigília. Você acha mesmo que aquela turma é de oração na vida privada? Será que é mesmo? Ou é oração de campanha? Né? Oração de vigilhão? Então, nós precisamos questionar as nossas motivações para a mudança. Eu, que aconselho casais, já vi muito cara mudar para reconquistar a esposa. Né? E me dá uma pena, você tem que aconselhar, mas a gente sabe que a essência da mudança ali é porque ele perdeu tudo. Tá ruim pra ele. E ele precisa recuperar. Então eu mudei. Não, ele fica só assim. Eu agora sou outra pessoa. Volta pra Quando casa. consegue de volta, ele volta de volta. Isso mostra que a mudança não era É profunda. mudança só. Era superficial, era Volta só pra aqui casa na... comigo. Era só na ponta do iceberg. Então, para a gente encerrar, lá em Mateus 7, 22 a 23, Jesus falou aquele negócio, ó. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, nós fizemos isso, e mais aquilo. Eu não. Mas o Senhor conhece as motivações. E vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu digo que aqueles... Porque ele falou assim, muitos naqueles dias vão me dizer. Então eu digo que aqueles sinais eram verdadeiros. Né? Porque o cara questionar com o próprio Deus um currículo de sinais, né? Sinais verdadeiros, talvez até profecias verdadeiras, porque o nome de Jesus tem poder em si mesmo, mas a motivação estava errada. Os caras supostamente fizeram coisas certas. Jesus não diz de que época eles eram. Agora eu fico pensando, como é que o cara faz isso com motivação errada e se convence que está fazendo certo? Porque essa é a natureza humana. O ser humano ele é tão corrompido. Por que Jeremias diz? O que Jeremias diz sobre o coração? Desesperadamente. É por isso que o coração precisa de mudança profunda. Ô pastor, Porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E ainda pergunta assim, quem o conhecerá? Quem vai conhecer esse negócio, gente? Uma mentira contada muitas vezes É não se torna enganoso verdade, né? demais. Sim, Porque- Felipe. deixa eu fazer uma pergunta. O cara é corrompido, tá lá, faz a obra do Senhor e as pessoas se convertem. Aí eu te falo pro Senhor, essas pessoas que se convertem, no caso, será que elas, não sei a palavra certa. Se essa conversão é verdadeira. Isso, É farinha do mesmo Tá, saco, veja bem. doce, né? O Evangelho. Traduzindo, Macedo, pode converter pessoas ou não? O Evangelho. Maneira que Ok, converte, Felipe, né? olha só. O Evangelho é uma boa Chapelão, notícia. pode converter? E uma boa notícia independe do portador. Se o portador for autêntico, é melhor. Mas o Evangelho é poder de Deus. Paulo entrou a O senhor pobre falou ontem, né? Foi no sábado, sobre. Começou a falar sobre os apelos. Porque não interessa o que vai ser pregado se o Espírito Santo não vai fazer algo. Por isso mesmo estou falando sobre os apelos. Que raramente é feito aqui. Né? Então entrou mais ou menos o. Sim, mas com apelo sem apelar. A essência da pergunta do Felipe é assim, o pregador falso Exatamente. ganhou almas. Essas almas são convertidas. Vejam, o Evangelho é uma Pode ser. boa Você usou notícia. a mensagem correta. O Evangelho é uma boa notícia e Esse é o depende, Espírito Santo. e depende do portador. Você acha que Judas não ganhou pessoas? Sim. Paulo não falou isso lá em Filipenses? Se alguns pregam por inveja, outros por ciúmes, outros para me causar tribulação. A maior prova é que Cristo seja pregado. A maior prova é que entre a gente mesmo, a gente conhece muita gente que se converteu numa igreja louca. Isso mesmo. E o Espírito Santo tocou e a pessoa saiu de lá, que era uma igreja louca, não vários. coube mais ali. Ele não Saiu, necessariamente cresceu, né? ele se converteu e foi procurar a igreja. Aí seguida. depois E eu vou lhe dizer uma coisa, abriu os olhos depois. Abriu os olhos. é porque assim, Próximo o Evangelho tem poder. Eu dou uma ilustração boba. Imagina que você torce pelo Vasco.
Aí é difícil. Aí você entra em Ele tá coma. falando de pecador. Aí você entra em coma. Você entra em coma e você acorda 40 anos depois. O justo vive pela fé, o justo. Aí você acorda 40 anos depois, aí você entende que está voltando de um coma e tem uma pessoa lá do seu lado e você pergunta assim, tá, qual é a última novidade aí? Aí o cara fala, não, o Vasco é pentacampeão mundial. Como agora, nossa amiga? Lá o cara que tinha acordado vai morrer, Rodrigo. Foi como agora? Deixa eu terminar. Morreu, Rodrigo. Da série D. Ele morreu. Deixa eu terminar. É uma notícia. Ei, é uma notícia poderosa, sim ou não? Riam. Então, É uma notícia poderosa, sim ou então não? tu que matou o cara naquela hora. Agora, detalhe. Humilhados serão exaltados. Gente, escuta, vocês estão hoje com dificuldade de escutar. Detalhe, o cara que deu a notícia é torcedor fanático do Flamengo. Faz diferença? Nenhuma. Não, pô, a notícia é bombástica. E ele vai perceber na hora que é mentira. Ei, mano, estou falando de hipótese verdadeira. Pegadinha do malandro. Então, querido, o Evangelho é uma boa notícia, independente de quem. Olha, às vezes tem gente que já foi despertado por um incrédulo É isso mesmo. dentro do clube, né? Dentro do presídio, o falso profeta última pregou e pergunta. o cara se converteu. Última pergunta. É possível uma mudança profunda sem o cara ser convertido? Dentro dos moldes do Evangelho? Olhe, no nível Nabucodonosor, talvez. Acredito que sim. Né? Ele tá pra frente. E o oposto? Não ter mudança nenhuma e ir pro céu, pela graça de Deus. Pois é, não cresceu. Né? Foi porque a mudança profunda vai fazer você crescer espiritualmente. Você percebe que nas epístolas Paulo está sempre orando por mudança do povo? Está lá no Efésios, a mais bonita que eu acho, né, de Efésios 3. Eu faço essa oração, que vocês possam compreender, que vocês sejam renovados do Espírito, que vocês tenham discernimento como é que a coisa funciona. Lá nos Filipenses, né, Filipenses 1:9, faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais com toda a percepção e discernimento. Paulo nas epístolas, Paulo está sempre orando por mudanças profundas, o tempo todo orando por mudanças profundas. No caso desse pessoal aqui, que no céu vai tentar mostrar o currículo, eram ministros bem-sucedidos, né? Se a gente pensar bem, eram ativos, né? Porque ele não falou de uma ou duas coisas que fizeram, fizemos muitos, né? Em teu nome, Isso mesmo, era muito. fizemos muitos sinais, fizemos muitos prodígios, e o Senhor falou, vocês praticaram iniquidade. Tem menos galardão que a jumenta de balão. É, porque a motivação estava errada. Então, semana que vem a gente não vai falar do livro Mudança Profunda, quer dizer, eu espero, não. Mas cedo ou mais tarde a gente vai falar, né? Mas assim, fica a recomendação, adquira um livro. Houve a menção da possibilidade da gente trazer o Nélio Barreto. Fala nisso, eu vou mandar o de hoje, por isso que eu esqueci. Hoje é número... Hoje é número 7. Dia 7. Dia 7. Gente, eu tô querendo compilar. Cheguei aqui, a primeira pessoa que eu procurei foi tu, para cobrar. Eu tô querendo compilar a frase mais marcante de cada devocional, porque é tão bem concatenado, tão Bom bem, demais, é ótimo. né? Tão bem costurado, É excelente, pastor. mas é para um ano de mudança. Vocês lembram do assunto do primeiro, desses dois primeiros? Mas não ouviu. Tá perdendo. Eu queria fazer uma observação aqui. Oi. Nosso tesoureiro aqui, ó. Ei! Sobre o que eu... Ah, nunca mais faça isso. Não, vou dizer, eu odeio essa parte, que é o seguinte. Você fica parecendo aquele aluno que o professor quer falar e o aluno quer mostrar que tem mais moral do que o professor. Ei, gente, você falando aí! A gente tava comentando isso ano passado, né? É, sempre tem um cara que quer gritar mais a vez, o tesoureiro fala. Depois nós vamos nos dividir. Agora o senhor falou isso, eu lembrei.
Na minha vida de estudante, as horas estavam tão grandes que eu bati em cima do professor. Você era esse cara. Aí ele fez. 8, 5 anos. Fora. Queria mandar mais que eu pensei. Sim, Vamos lá. O Snap perguntou se uma pessoa pode ter essas mudanças sem ser Convertido. salvo. Então acredito que Deus. Não, peraí, não quero que você responda não, eu vou falar. Ah, O que é que eu creio sobre essas mudanças, não essa superficial, mas mudanças profundas, Vou te adicionar aqui. que elas vêm com a mesma proporção que o Espírito Santo vai te enchendo. Eu acho que essas mudanças vêm por ser cheio do Espírito Santo. Então eu acho que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não vai conseguir essas mudanças. Só que tem um detalhe. Por exemplo, se você pensar no rei Ciro, rei da Pérsia. E aí, qual é o propósito da Pérsia? Manter Israel no cativeiro. De repente, o livro de Crônicas termina dizendo assim: eu sou o Ciro, não Ciro Gomes, eu sou o Ciro, e eu estou ordenando que quem quiser volte para Jerusalém e reconstrua a cidade. Ainda vou patrocinar, ainda vou dar umas ajudas. Então, houve uma mudança no Ciro. Não é uma conversão. Mas um cara que tinha a cabeça de escravizar um povo e agora tem a cabeça de libertar um povo. Eu acho que foi usado pelo Espírito Santo. Sim, foi. Mas ele não era um convertido. E ele experimentou uma mudança. Então a gente nunca sabe o que Deus vai fazer na vida de alguma pessoa, porque o vaso é dele e ele vai usar na direção. Pastor, eu penso que em cima dessa pergunta que ele falou aí. Mas aí que tá, se o vaso é dele, é um convertido. Não necessariamente. Mas Porque tem vaso para honra e vaso para desonra. Eu penso que pela regra. Não é ele que move o coração do rei. Mas uma doença pode mudar uma pessoa. Eu digo que pela regra, não. Mas como eu vou dizer, Pastor, isso não vai fazer o que ele quer. Oi. mas no caso, só antes do Diego falar, que o Diego quer perguntar também, mas assim, uma pergunta que eu tenho a fazer. No caso do Ciro, uma coisa é ele cumprir, ele fazer um propósito ali do que o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, mas o restante das vidas, das outras áreas. Eu estou falando nesse sentido, porque pelo que eu entendo, mudanças profundas é em diversas áreas. Porque já o Nabucodonosor experimentou a mudança profunda na segunda vez, né? Quando ele comeu capim e tudo mais. Né? A gente não sabe o nível daquela conversão, mas parece verdadeira. Existe só um tipo de conversão. Acho que a do Saulo para Paulo também é um exemplo. O Diego vai lá e tome. Agora, em geral, na linha que Deus está querendo levar o seu povo, que é ser a semelhança de Cristo, só com os nascidos de novo, né? Fala, Diego, fala, Diego. Ei, pastor, mas assim, ó, pela pessoa de Ciro, que ele foi, é provável também que Deus tenha usado ele, mas sem ele mudar, entendeu? Sei lá, Deus usa quem quer, né? Sim. Sem haver uma mudança. Houve uma mudança só no propósito político, né? Porque a história acaba aí, né? A gente não sabe mais nada dele depois. Ele sabe que ele se converteu no meio do caminho, né? Então, assim, mudança profunda hoje, no caso do Novo Testamento, a semelhança de Cristo, é só com os nascidos de novo, né? Mas que Deus pode mudar uma pessoa, pode mudar o foco, pode mudar a mente de uma pessoa, e até profundamente, né? Pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas Ciro não agiu daquela forma já porque havia uma profecia a respeito dele? Inclusive diz a lenda, é o único cara que você tem a profecia citada chamado, pelo nome. Chamado de ungido, né? O meu ungido, meu servo, né? Não era no sentido convertido, mas no sentido de que Deus o ungiu para fazer aquela obra. E diz a lenda que que o Ciro tinha conhecimento da profecia. Porque ele é filho do Xerxes, né? Filho do Defasso. E diz a lenda que quando o Ciro nasceu, os colegas dele diziam assim: olha, tem uma profecia sobre você, que é você que vai libertar esse povo aqui. E ele teve que correr para não morrer. E que um dia ele falou assim: bom, já que está escrito, não vou fazer. Ninguém sabe a razão pela qual ele fez, mas ele fez, né? Ok, alguma pergunta mais? Não. Ouçam os devocionais. Não gosto de ler, isso é outra história, mas escutar é fácil, né? Tem 300, é um ano de mudanças.
São 360 devocionais. 360. Inclusive, Faz ver, deixa o cara terminar aqui. a turma do fundão ali. Baixa a mesa, hein, Reginaldo? Inclusive, se você catalogar os textos que o Leonardo está mandando, você vai ter um outro livro. Que é um ano de mudança. Pois é, eu estou imprimindo e estou botando uma página. 360 devocionais. Vai ter imprimindo e botando numa página. Tudinho. Ok, então. Semana que vem. Pastor Oi. Diego. Antes do senhor encerrar, é só uma observação. Não tem condições da gente assistir o devocional sem ter um áudio melhor, porque tem horas que corta e aí a gente acaba não entendendo muito bem. Então eu vou ver se essa semana eu consigo achar esse adaptador. Se eu na próxima segunda já usar. Peraí, você está falando da reunião? Do ao vivo, do ao vivo. Tá. James falou que tu ia trazer, né, James? O adaptador. O Bluetooth, né? Consigo, amanhã eu consigo. O James parece que tem aqui, Diego, e ele vai trazer. No próximo. Na quinta-feira, né? Você traz. Quinta-feira a gente. E hoje teve problema também porque eu tentei ligar o Wi-Fi, mas ele está sem internet e acaba que quando está assim, tá sem internet. ele corta o. A gente tinha cortado a internet lá de Eu também achei. Bob, a primeira coisa que fez. É porque eu tô longe também do pastor, cara, também. Eu também meti essa parte muito longe. Mas Mas é porque é ruim mesmo o áudio. Tá certo. Ok, gente, ó. Depois da próxima reunião, aí é 12 semanas. É prova. E eu queria que as provas fossem, eu espero que as provas sejam mais decentes. Não trate essas provas como você tratava a sexta série, a oitava. Não. É muito tempo, gente. 6 semanas. Não é prova mesmo. Vamos fazer 6 semanas. Olha aí! Dupla pesquisada. Essa frase que eu ouvia na oitava série. Dupla. Jesus não mandou que fosse de 2. Tá vendo como o coração busca seus próprios interesses? Tá vendo como é verdade? Jesus não mandava em 2. Nessas horas, cita até a Bíblia. Tava profundo conhecedor de evangelho nessas horas. O coração é fogo. Pastor Rodrigo. Jesus dizendo a miragem. Faz aquelas coisas. Eu pensei. Gente, já que todo mundo já fez a prova, queria que uma pessoa me respondesse. Uma só. Qual é a ideia por trás do edificar a casa sobre a rocha? Vai lá, CDF, Rubens. Porque eu peguei algumas respostas nada a ver, tá? Tipo enrolação mesmo. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia por trás do edificar a casa sobre a rocha? Literalmente. Alicerçado na palavra do Senhor. Esse era o enrolação, cara. Sabe quem foi? Não, esse é o que todo mundo estava dizendo lá. Mas, gente, a gente deu um exemplo aqui. Oi? Baseado em Jesus. Pode ser construir a vida baseado nos ensinos de Jesus. Está muito espiritualizado. Eu quero é a coisa literal. Gente, qual é a ideia por trás de construir a casa sobre a rocha? Mas o senhor falou na aula que se a pessoa tola vai construir a casa... Se não vai embora, era cavar fundo e fazer finalmente. A ideia é cavar até chegar na rocha. Fazer essa finalmente. Essa é a ideia. Para você construir uma casa sobre a rocha, ninguém constrói uma casa em cima da rocha. Mas o problema é que o senhor tem o pastor tem pensamento acelerado. Ele tem pensamento acelerado. Eu fiz a minha resposta e comecei a colocar isso, né? Aí ele já colocou assim, errado. Aí embaixo tinha continuação. E eu dissertei. Aí ele disse, agora tá certo. Ok, mas não tem nada a ver. Então por que você não respondeu certo agora? É que ele quis fazer uma dissertação. Por que você não respondeu certo agora? Ninguém constrói em cima de uma rocha, você precisa de um alicerce. E a ideia é, cave até encontrar a rocha. Aí sim. Ou seja, dá trabalho, né? Colocar a casa sobre a rocha dá trabalho. Ele cava, encontrei uma rocha. Aí a partir daí que eu construo a casa. Principalmente no Acre, né? Sim, aí melhor você inventar uma rocha de concreto. Falar de rocha aqui no Acre, o senhor tá... Olha aí.
Então é isso, gente. Depois da semana que vem, depois da semana que vem, nossa segunda prova de 6 semanas. Ou seja, se você for tratar a prova de maneira decente, já é para estar estudando. Né? Pessoal dos resumos aí, galera. Vamos lá. Trate como se fazia na 8ª série. Ninguém viaja, por favor. Os assuntos são todos ou só dos... Últimas 6 semanas. Últimas 6 semanas. Olha aí, ó. O carro dele que eu não sei. O Ronaldo já queria cumulativo. Não. É bom explicar. Quer subir o nível? Ei, essa aí é a prova para ir pro hotel. Essa vamos tirar 10 agora. A cumulativo para ir pro hotel, Diego. Depois eu vou fazer contato contigo, para tu ver quantos meses eu estou devendo para pagar. Tu tá em dias. Tá em especialidade. Tu tá em dias. Tá em dias? Então tá bom. Então bora orar, né, e terminar. É isso? Vamos orar então. Qualquer irmão aí pode orar. Acho que ela te pediu para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na sua santa e gloriosa presença para te agradecer por essa oportunidade de meditar na tua palavra, de ser edificado, de construir a nossa casa em uma rocha sólida, meu Deus, que nós possamos fazer isso dia após dia, superando o desânimo, superando os desafios que vêm todos os dias, que nós possamos começar a fazer isso na nossa casa, na nossa família, no nosso testemunho, nos nossos casamentos, nas nossas relações familiares com os nossos filhos, os nossos irmãos da igreja, meu Deus. Que essa lição fique incutida em nossas mentes, que possamos, meu Deus, demonstrar um amadurecimento espiritual. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, te agradeço que o Senhor nos leve em paz, nos faça deitar e dormir e acordar sobre a tua proteção. Amém. Amém.